Oi, tudo bem? Espero que sim. Hoje vou falar um pouquinho dos desafios que têm as pessoas que cuidam de pessoas queridas quando estão adoecidas ou qualquer outro problema, tá bom? Aguarde a vinheta. Vamos conversar em seguida. Oi, aqui psicóloga Alice Damasceno, cuidando das suas emoções. Lembrando do curso Equilíbrio Emocional, conquiste sua qualidade de vida, uma boa oportunidade para promover o autoconhecimento e fazer uma avaliação do seu perfil de personalidade. E também o e-book Vencendo a Ansiedade, onde eu falo bastante de informações, formas diferenciadas de tratamento e etc. Tá bom? Então, eu quero agradecer mais uma vez todas as pessoas que fizeram inscrição no meu canal, né, completando 40 mil, já consegui essa marca, estou assim, extremamente feliz com isso. E, de novo, agradeço a todos que aceitaram, né, o meu pedido de fazer as inscrições. Nós continuamos caminhando rumo ao mais conhecimento e tudo que eu tenho, né, percebido na minha profissão, etc. Eu vou passando para vocês e assim a gente continua nesse relacionamento. Então vamos ao assunto de hoje, que é um assunto assim, eu penso até bem delicado. Pessoas que precisam de cuidar de outras. Então, quando é um cuidador, que hoje tem muitos cursos, né, de cuidadores, então a pessoa se profissionaliza. Então ela se candidata para tratar de alguém, ou de uma criança com problemas, ou de um idoso, né, ou qualquer pessoa assim que esteja precisando de cuidados especiais. Então normalmente ela se prepara emocionalmente também para esse trabalho e faz uma dissociação. Ela faz o que tem que fazer, tem uma empatia, mas ela não tem um envolvimento emocional muito grande. Há algumas exceções, né? Quando meu pai adoeceu, a moça que ficou com ele, a cuidadora se envolveu demais. Quando ele faleceu, ela sofreu muito. Mas é uma coisa assim isolada. Via de regra, as pessoas são preparadas a manter essa distância. Por quê? Agora eu estou aqui me referindo a pessoas que são da família, que nem são cuidadores profissionais e que por algum motivo necessitam de cuidar de pessoas próximas. Pode ser cônjuge, filhos, ou então avós, pais, né, por algum problema. Então é sobre essa questão que eu acho mais delicada que eu gostaria de falar. Cada um de nós tem um perfil de personalidade diferente e uma forma de enfrentamento diferente, e uns sofrem mais e outros menos, né, com essa situação que às vezes se impõe. Então, vamos ver o que pode acontecer, tá? São possibilidades, você vai se avaliar ou avaliar alguém, né, que você conheça. Por causa desse envolvimento emocional, né, com essa convivência parental, ou então até por identificação, as coisas ficam mais complexas para algumas pessoas, né? Porque há um envolvimento, né, maior e também uma preocupação. Envolve uma mudança de rotina, que vai ser natural nesses cuidados, né? Então você tem que mudar algum ritmo, horário de trabalho ou algumas funções. Às vezes precisa de um auxílio médico, de outros profissionais. Então, realmente há um cuidado, para esse cuidado especial, há necessidade também desse desprendimento, né, para poder se adequar à necessidade da outra pessoa. E aí, gente, acontece muitas coisas. Eu vou até falar um pouco da minha experiência pessoal, né, no vídeo anterior que eu fiz sobre minha trajetória na vida, né, em psicologia, eu até comentei assim, vagamente sobre isso. Nós cuidamos, eu, meu marido e meu pai, com Alzheimer. Foram 7 anos de cuidados. E a gente sabe que o Alzheimer, principalmente, há uma evolução da doença, né? E eu passei por vários momentos, né, nessa trajetória. No princípio a gente leva muito susto e começa a imaginar o que vai acontecer, e começa a estudar sobre o assunto, começa a ler sobre o assunto e vai cada vez mais se apavorando. Então, assim, é um momento assim, de muita instabilidade, pelo menos para mim foi, e de muita luta também, muito sofrimento. Então, o que acontece? Quais são os sentimentos que mais, pelo menos para mim, foram presentes? Para você pode ser diferente ou né, fazer um pouco mais de identificação do que eu senti. Primeiro, um susto muito grande e um medo muito grande de como que as coisas iam se evoluir.
E depois um sentimento de impotência. O que eu posso fazer? Posso procurar médico, posso procurar remédios, posso procurar possibilidades, começo a conversar com um, conversar com o outro, e uma impotência muito grande. Pelo menos foi o que eu percebi naquele momento. Muita raiva em alguns momentos, não dele enquanto pessoa, mas raiva da situação, da doença ter acontecido, né? Porque você via a pessoa sofrendo, a pessoa perdendo a consciência, perdendo as possibilidades, e você tem que assistir aquilo tudo, dar o suporte que for necessário, mas numa impotência muito grande de reverter o quadro ou então de fazer uma estabilização. Pena, muitas vezes eu senti pena, é uma coisa horrível de sentir, mas eu via aquela luta, eu via no olhar dele aquela tristeza, sabe, aquela indeterminação, aquela coisa confusa, a princípio começa a falar de maneira confusa, vai perdendo a memória, então naquela evolução às vezes eu sentia uma pena enorme, eu saía, deixava ele assim, eu chorar, por conta dessas coisas todas que vão, parece que um liquidificador, né, que vai acontecendo, assim, cada hora é uma coisa que acontece para você, uma hora é raiva, outra hora é pena, outra hora é misericórdia, outra hora é cuidado, então assim, as coisas vão acontecendo, né, de uma maneira muito rápida e muito, pelo menos para mim foi devastador. E também culpa por quê? Porque às vezes a gente fica impaciente, a pessoa não se lembra do nome, aí você quer lembrar, né, você quer trazer à memória o que ela já está perdendo, ela perde algumas condições físicas, né, de locomoção, né, de comer sozinha, etc. E aí a gente fica, às vezes, impaciente, a gente quer ver a pessoa melhor, a gente quer ver a pessoa nas condições que ela era e, de repente, tem que se deparar com aquela degradação que é muito difícil, né, com aquela falta de recursos que ela vai tendo a partir do, né, que a medida vai, que a doença vai evoluindo. Então, isso é muito complicado. Então, essa impaciência às vezes acontece e as pessoas ficam muito culpadas. Puxa, eu exigi uma coisa que a pessoa não podia fazer, eu gritei sem querer, eu fiz uma cara feia. Então, isso traz uma sensação assim, horrível, né, de incompetência emocional naquele momento para lidar com aquela situação que é sofrida, né? Irritabilidade também. Às vezes a gente fica irritado, a gente quer fazer uma coisa e não consegue, ou quer contactar um profissional naquele momento, mas também não consegue. Então, assim, eu experimentei isso também algumas vezes. Uma tristeza profunda, né? Uma tristeza muito grande de ter que lidar com aquilo, de ficar na memória aquilo que ele foi, aquilo que ele fez, e agora ver daquela forma. Então, assim, enquanto eu não aceitei a situação, enquanto eu não consegui lidar melhor com aquela situação, a coisa ficou muito difícil, muito complicada. E porque é uma sobrecarga. E nessa sobrecarga, principalmente quando não tem ninguém para ajudar, nenhum cuidador, nenhum profissional, nenhuma outra pessoa da família que possa estar dividindo essa função, a sobrecarga é muito grande, né? Aí vem o estresse, que é natural nesses momentos, né? E pode acontecer um adoecimento paralelo. O que aconteceu comigo foi isso. Essa tristeza foi evoluindo para uma depressão, e quando eu me percebi, eu já estava com uma depressão, né, exógena, situacional, e que eu não estava dando conta. Foi quando, né, eu tive que procurar também um cuidado maior comigo, porque eu não podia deixar de cuidar de mim, porque senão eu não poderia cuidar dele também. Né? Mesmo tendo a ação, mesmo tendo a ajuda valiosíssima do meu marido, eu também precisava de enfrentar aquela situação. Então, procurei um médico, né? Eu fui tomar um remédio para depressão, voltei para a minha terapia, que foi um grande ganho naquele momento. Já tinha feito terapia muitos anos atrás, há mais de 10 anos, me preparando para ser terapeuta. Naquele momento eu tive que voltar, me render, né? E ficar ali no lugar de alguém que estava precisando de uma ajuda especial. E também a minha fé, sempre tive, e naquele momento eu fiz uma reformulação das minhas orações, do meu relacionamento com Deus, na minha experiência, né, ali, pessoal com Deus. Isso precisou de acontecer para que eu pudesse criar condições de não abandonar o barco no meio do caminho, até que eu nem podia fazer isso. Então, com essas iniciativas, para mim foram muito boas, né? E eu quero dizer para vocês que isso foi uma experiência pessoal. Mas, além disso, as pessoas precisam, né, de sair da situação em algum momento. Você está cuidando ali, vamos supor, a semana inteira. Fim de semana, dá um jeito de deixar a pessoa com alguém, sob os cuidados de alguém, de um cuidador profissional, e sai da situação. Vai viver outras coisas, outros momentos, com outras pessoas, para poder se refazer,
para poder se desligar daquele sofrimento contínuo, daquela ação contínua, no medida do possível, sai da situação no mínimo uma vez por semana, para poder resolver isso com você e ter essa possibilidade, né? Procure fazer atividades prazerosas na medida do possível, né? Uma educação física, uma caminhada, um livro, uma música, alguma coisa nesses intervalos que vão te dar a possibilidade de sair daquela situação por alguns minutos, por algumas horas, e depois você voltar de novo, né? Com a bateria carregada, né? Vamos dizer assim. E pedir ajuda. Pedir ajuda de profissionais, quaisquer que sejam necessários, pedir ajuda de pessoas também, para dividir com você a tarefa. Eu ouço às vezes pessoas falando assim, mas ninguém tem disponibilidade, eu estou sozinho. Pede ajuda, fala da sua impossibilidade de fazer tudo sozinho, cada um faz a sua parte, cada um faz, né, o seu jeito. Eu lembro que quando nós cuidamos dos meus sogros, né, meu marido e os 3 irmãos, eram 4 homens, né, eles fizeram uma coisa assim que eu achei muito linda. Eles 4 assumiram a condição de cuidar dos 2. Nós fazíamos um rodízio. Cada dia um dormia lá, cada dia tinha uma função, cada um tinha uma função diferente. Eu o acompanhei também nesse período, foi uma vez de eu acompanhá-lo, né, nesse momento. E era uma coisa assim muito, às vezes até rara de acontecer. A família, né, os outros parentes ficavam até admirados, mas eles deram conta porque também dividiram as funções. Então, assim, essa divisão de função é primordial, né? Arruma uma possibilidade para que você não fique sobrecarregada, porque pode, não estou dizendo que vai, acontecer um adoecimento em função desses cuidados e desse envolvimento que pode ser muito prejudicial, porque é, por natureza, muito desgastante. Pelo menos para mim foi. Então, para você que está cuidando nessa função, reflita sobre essas questões, se reavalie, tome cuidado de você mesmo primeiro, que a gente só pode cuidar do outro que a gente tem, e nesse momento precisamos de acionar recursos muito especiais para que a pessoa possa ser cuidada nas suas necessidades e a gente também não adoecer junto, tá bom? Espero que tenha sido útil para você esse vídeo, e se assim foi, você faça inscrição no canal, se você não fez ainda, dê o seu gostei, acione o sininho, compartilhe com as pessoas, faça comentários, lembre do curso Equilíbrio Emocional por Sua Qualidade de Vida, e também do e-book Vencendo a Ansiedade, e também convido para você para visitar meu site www.aliciadamasceno.com. Muito obrigada e até o próximo vídeo.